3 de março de 2026. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Estamos de volta com muita notícia para passar a vocês, muitas coisas que vocês já estão sabendo, outras que não, enfim. Vamos conversar de tudo um pouco, lembrando para meus amigos deixarem os likes, por favor, ajudem o canal a caminhar, deixando o like, o YouTube manda esse vídeo para frente, ok? Olha só. Vamos começar falando de uma coisa muito interessante. Às vezes a pergunta que se faz é a seguinte: por que algumas pessoas se destacam na vida, mesmo sem grande destaque pessoal, na vida privada, nos negócios, e outras com grande desempenho profissional, empresários, cultos, não saem do lugar? Porque existe uma coisa chamada carisma, uma coisa chamada visão de negócios. Por isso é tão comum vermos pessoas sem estudo, porém muito bem sucedidos na vida, porque têm visão de negócios. Só que falando de política, nós podemos dizer que Jair Messias Bolsonaro é esta pessoa, que se fosse falar somente da vida pessoal, seria mais um cidadão simples desse nosso Brasilzão, uma pessoa humilde, discreta, mas politicamente tem uma visão fora do comum. E a notícia que surgiu no dia de hoje, melhor dizendo, ontem ainda, e que chamou a atenção pela forma estratégica como o nosso presidente joga, foi a de que agora o senador Flávio Bolsonaro, além de pré-candidato à eleição para a presidência da República, passou a integrar oficialmente a equipe de defesa de Jair Bolsonaro. O Flávio agora é um advogado do presidente, oficialmente falando. Muito bem, o que isso quer dizer? Alguns vão perguntar, né? Ora, muito embora muitos tenham visto essa decisão como um mero movimento emocional, de fato mostra para quem acompanha a política brasileira sem ingenuidade alguma, ou seja, para quem presta muita atenção, que esse movimento deixa evidente que a decisão de Jair Bolsonaro se tratou de uma jogada estratégica. Porque, ao credenciar o próprio filho como advogado, Bolsonaro não apenas assegura o acesso amplo e contínuo de seu filho a papudinha por hora, né? Já que aquele ministro não liberou mais uma vez o nosso presidente para prisão domiciliar, mas também dá a Flávio Bolsonaro um ambiente jurídico muito mais facilitado, já que nesse momento é adverso, né? E também constrói uma ponte direta entre a arena judicial e o tabuleiro eleitoral. Flávio Bolsonaro, como advogado, não só pode visitar o presidente, independentemente de dias e horas marcadas, como também pode fazer essa ligação política entre ele e aqueles que possivelmente farão parte de uma estratégia política rumo a outubro de 2026. Para os que torcem o nariz com o gesto ousado do nosso mito, vale lembrar que essa jogada já foi usada pelo próprio Inácio, quando ele esteve preso, onde Fernando Haddad foi lançado como seu advogado, justamente para a mesma finalidade. Fernando Haddad seria o candidato que iria concorrer à presidência, mas antes que isso acontecesse, ele se transformou em advogado do Inácio. Para quê? Para ter essas tratativas, essas estratégias eleitorais. Se bem que a esquerda não tem estratégia, a esquerda só sabe escrever narrativas, mas tudo bem, faça de conta. O que ontem era celebrado como uma astúcia política, ou seja, esse ontem, se lá atrás, quando o outro estava preso, era uma astúcia política, hoje está sendo criticada como se fosse uma heresia democrática. Fato é que a presença de Flávio na defesa de Jair Bolsonaro garante algo que vai além da formalidade jurídica. Garante a narrativa, que é um método muito
prático de se jogar dentro da política, e a esquerda faz isso muito bem, né? E o acesso mais constante do filho para com o pai. Em períodos de pré-campanha, cada gesto comunica uma força ou fragilidade. E ao manter proximidade institucional e estratégica, Bolsonaro sinaliza que não está isolado, que ele continua articulando e que transforma a adversidade em combustível político. E isso ele faz muito bem. Jair Bolsonaro, nesse sentido, não tem para ninguém. Se tem alguém que tem olhos de lince, é Jair Bolsonaro. Ele enxerga longe. Mas por quê? Porque ele conhece o ambiente político. Ele conhece todas as pedras de tropeço que existem por lá, no Congresso Nacional principalmente. Então ele sabe jogar. E esta é uma mensagem clara para a sua base: organização, lealdade e preparo. Enquanto isto, do outro lado, a esquerdalha, né? A reação veio em forma de reclamação já costumeira por parte deles. O tal deputado Lindbergh, mais conhecido como marido da Glaze, acionou o Tribunal Superior Eleitoral alegando propaganda antecipada por declarações feitas por Flávio Bolsonaro na manifestação do último domingo, lá na Avenida Paulista. A cena é reveladora. Em vez de disputar narrativas nas ruas ou no debate público, a estratégia deles, a principal escolhida, é recorrer ao puxadinho burocrático lá da Carmen Lúcia. O que para a direita foi manifestação política, para o PT virou infração eleitoral. A elasticidade da interpretação parece variar conforme o protagonista. A contradição é difícil de ignorar, porque a esquerda, que sempre exaltou atos políticos antecipados, como, por exemplo, a mobilização popular, como foi praticada no ridículo desfile de escola de samba lá no Rio, eles agora descobrem subitamente um rigor quase milimétrico, quando o palanque não é o deles. O recurso ao TSE soa menos como zelo institucional e mais como uma tentativa de conter no tapetão uma movimentação que ganhou tração nas ruas. No fim das contas, o contraste é evidente. Enquanto Jair Bolsonaro estrutura sua defesa com cálculo e mantém a engrenagem política girando, mesmo sob pressão, setores aí do PT respondem com choramingueiras, né, aquelas formais, e disputas processuais. A política, porém, raramente recompensa quem aposta apenas na interdição do adversário. Estratégias se enfrentam com estratégias, não com indignação seletiva. Mas esse é o jeito petista de ser, né? Mas vamos aguardar. De qualquer maneira, eu sempre disse aqui, estava falando alguns dias atrás, para tomarem cuidado, não ficarem exigindo que o fulano dê apoio a ciclano, que o outro não fique fazendo propaganda para o terceiro, porque tudo, antes da hora, pode ser sim usado como se fosse uma campanha política antecipada. É o que o PT está tentando fazer, né? Mas é outro assunto. Ok. Enquanto isto, à medida que a tensão entre os Estados Unidos, Israel e o Irã se intensificam, os reflexos começam a ultrapassar as fronteiras do Oriente Médio e atingem diretamente economias que, à primeira vista, parecem distantes do epicentro do conflito. Para o Brasil, grande exportador de commodities e dependente de cadeia de logísticas, as internacionais principalmente, né, as estáveis, o cenário é tudo menos abstrato. Esse mercado de commodities brasileiras, nesse atual momento, se traduz em custo maior, volatilidade cambial e incertezas que afetam o agronegócio e a indústria. Mas nesse contexto, que o governo brasileiro decide mais uma vez sair em defesa do lado errado da história, né?
o que podemos esperar? Nada além de problemas à vista. Em uma conversa entre o atual inquilino do Palácio do Planalto e o tal Celso Amorim, no dia de ontem, foi resgatada a chamada Declaração de Teherã. Um acordo que foi costurado lá em 2010 pelo Brasil e pela Turquia, com o regime iraniano. E depois foi rejeitado por Washington, evidentemente. Ao evocar aquele episódio, o Palácio do Planalto tenta agora se colocar como um provável mediador internacional. Talvez sentado numa mesa de bar, se tiver algum bar de pé lá no Irã, né? Mas ele quer ser um negociador internacional e vai tentar vender seu peixe lá em Washington, cara a cara com Donald Trump. O problema é que o mundo de 2026 não tem mais nada a ver com 2010. O tabuleiro geopolítico mudou completamente. Os atores estão mais radicalizados e o ambiente internacional é menos tolerante a ambiguidades estratégicas. Sem contar que hoje, o Inácio é visto não só como um anão diplomático, como também uma persona não grata por Israel. Então, como ele quer ser mediador de uma conversa que inclui Israel? É uma parte interessada da história. Mas enquanto o conflito atual envolve ataques diretos, ameaças a aliados e risco real de desestabilização econômica global, a retórica brasileira soa para muitos como uma insistência em um modelo de mediação que já foi testado e descartado pelas grandes potências. Ao insistir nessa narrativa, o governo parece ignorar que o Brasil não é apenas um aspirante a mediador neutro, mas também um país profundamente impactado pelas consequências econômicas desta crise, que vai chegar aqui no Brasil. As declarações do Celso Amorim reforçam essa impressão. Quando ele afirmou que o Irã não é o Iraque e que não aceitará ser marionete de ninguém, o assessor sinaliza fidelidade e solidariedade com a postura de Teherã diante das pressões externas. Esse discurso enfatiza a soberania iraniana e a rejeição a qualquer tentativa de dominação absoluta, especialmente após a morte do Ayatollah Ali Khamenei, ou Khamenei, evento que adicionou um elemento de imprevisibilidade a já, digamos, complexa equação regional, que é ali aquela região do Oriente Médio, que compõe a antiga Mesopotâmia, né? Aquilo sempre foi um barril de pólvora. Sempre foi uma confusão do tamanho de um trem, vamos dizer assim. No entanto, ao adotar essa postura, o governo brasileiro corre o risco de ser percebido menos como um árbitro imparcial e mais como voz indulgente em relação a um ator central na escalada. Essa postura levanta uma questão inevitável. Até que ponto a diplomacia brasileira está calibrada com os interesses econômicos e estratégicos do próprio país? No momento em que o comércio global é pressionado e a estabilidade energética se torna prioridade para inúmeras nações, o Brasil parece optar por um discurso ideológico em vez de pragmatismo imediato. Ao invés de enfatizar a necessidade urgente de contenção de todas as partes e de defender com clareza a previsibilidade econômica internacional, o Planalto revive um acordo de 15 anos atrás e adota uma retórica que pode ser interpretada como complacente com Teherã. Enquanto empresários brasileiros acompanham apreensivos as oscilações do petróleo e os riscos logísticos, o governo brasileiro aposta em memórias diplomáticas e declarações de princípio. Em um cenário de guerra e incerteza, essa escolha pode custar caro, não apenas em termos de percepção internacional, mas também no impacto concreto sobre a economia nacional. Parece que o atual mandatário ainda não se deu conta de que está metido num buraco
da qual sozinho não vai conseguir sair. Ele não vai ter apoio da China como gostaria de ter, não vai ter apoio da Rússia como gostaria de ter, muito menos agora do Irã e da Venezuela. Quem vai dar as mãos para o Inácio? Ele já sabe quem. Por isso ele vai até Washington esse mês e vai provavelmente ficar de joelhos para Donald Trump. Por quê? Existe uma verdade que precisamos trazer aqui, até para ensinar aos energúmenos, digamos assim, da esquerda, quem é o número 1 desse mundo. Quem em apenas um ano mudou completamente o tabuleiro geopolítico no mundo todo? É Donald Trump. Vejam só, ele acabou com a ditadura bolivariana de Nicolás Maduro e o levou para Nova York, para a prisão em Nova York, e deixou a inteligência americana dentro da Venezuela. Ele praticamente destruiu o Hamas lá em Gaza. Ele, juntamente com a inteligência de Israel, o Mossad, eliminou o Ayatollah Khamenei e o ex-presidente Ahmadinejad, amiguinho do Inácio, além de outros comandantes, né? E praticamente colocando fim a uma fábrica de terroristas. Eu falo praticamente porque evidentemente que não eliminou a todos. Existem muitos grupos, muitos proxies, como costuma se dizer, né? Ou seja, grupos que lutam pelo Irã, são os proxies, que podem sim ainda praticar atos terroristas, e é o que eles pretendem fazer. Só que os Estados Unidos e também a Europa está de olho nessa situação. Trump mostrou ao mundo, principalmente, quem é realmente a China e a Rússia, que os dois se posam de potências, que ameaçam, cantam de galo. Só que na hora H, nem se atreveram a defender o Irã. A China porque é esperta o suficiente para entender que não vai estragar sua própria economia para defender o Irã, porque ela sabe o quanto é dependente de melhorar a própria economia, que está em frangalhos. A Rússia porque não tem essa competência, já que male consegue sustentar uma guerra com a Ucrânia, né? Está distante demais para ir brigar pelo Irã. E outra, sabem muito bem como que é o poderio militar americano. Donald Trump mostrou também quem manda na OTAN, já que a Europa, em geral, deu apoio aos Estados Unidos e a Israel. Ou então nem abriram o bico para negar, ou para... Vejam só o papel do Macron. Se escondeu, sumiu, desapareceu, ninguém viu. Então essa é a força de Donald Trump. Com tudo isso, é claro que não será o Brasil que vai querer cantar de galo. Então, nós estamos aí vivendo uma situação onde o tabuleiro geopolítico do mundo está se mudando, o entorno do nosso Brasil está mudando muito rapidamente, países da América Latina estão se voltando para a direita, né? Temos a Argentina, que está se transformando em um país poderoso também, porque Javier Milei está fazendo um governo excepcional, né? Não temos mais uma Venezuela para defender o Inácio, não existe mais o Irã, né? Porque, segundo Donald Trump, a base militar iraniana está destruída. Está destruída. Tanto é que os aviões israelenses e americanos estão sobrevoando o espaço aéreo iraniano. Eles já não têm mais potencial algum para se defender. Então o que eles vão fazer a partir de agora? Começar a provocar caos em outros países. O que pode sim gerar um caos generalizado, desde que esses outros países não entendam que esse é um ato de desespero do Irã, porque não tem mais como lutar contra os Estados Unidos, muito menos Israel, que está mais perto. Lá. E o nosso governo aqui fica brincando de interventor internacional, como se alguém estivesse perdendo tempo em pensar no Inácio para tal função. Muito pelo contrário. Mas o importante é que o ambiente, por mais triste que seja, mundialmente falando, é um momento muito propício para a direita mundial e principalmente para a direita brasileira, porque nós estamos vendo um governo decadente, recheado de escândalos, com ameaças
pesadíssimas contra Lulinha, na CPMI do INSS, no caso do Banco Master, que envolve, tenham certeza que envolvem cabeças poderosas das 3 instituições brasileiras. Tenho certeza disto. Estamos vendo aí o André Mendonça lutando com unhas e dentes para conseguir manter em suas mãos o direito de decidir que a Polícia Federal pode sim investigar os telefones de Vorcaro, que a CPMI do INSS possa ter direito a essas informações. Estamos lutando, que eu falo assim, a direita brasileira está lutando para que Davi Alcolumbre seja homem o suficiente para estender o prazo para a CPMI do INSS, para que eles consigam ir mais adiante, e para fazer com que Davi Alcolumbre coloque para votação a PL da dosimetria, que mesmo não sendo tudo aquilo que nós gostaríamos que fosse, mas pelo menos ajuda a amenizar a vida de pessoas que estão presas injustamente, já que, segundo eles, esse projeto da dosimetria não iria auxiliar Jair Bolsonaro. Só que o caso de Jair Bolsonaro é diferente. Eles sabem muito bem que se Jair Bolsonaro é tão poderoso assim, estando preso, imagine solto. Tenho certeza que eles sabem disso muito melhor do que nós. Mas, meus amigos, por hoje é o que eu tinha para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, eu sei que vocês vão deixar os likes, vão se inscrever no canal, vão se tornar membros. Vejam só, R$ 1,99 prata, R$ 4,99 bronze, R$ 7,99 ouro. É uma forma de colaborar. Tudo isso numa mensalidade mensal. Tá? Moleza, 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 moleza. Então, é nesse sentido que eu peço ajuda a vocês e peço para que vocês peguem o link desse vídeo e passem para seus amigos. Ok? Eu espero encontrar a todos amanhã em um novo vídeo, se Deus quiser, e Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.